Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, nós queremos dar continuidade a esta micro série de mensagens, onde estamos trabalhando a luta da fé e o chamado ao compromisso. Eu gostaria muito de te perguntar, você tem faltado à sua igreja nos compromissos de culto? Caso você esteja faltando, você está possivelmente não entendendo toda a série, porque nós estamos pregando ela aos poucos. E hoje nós queremos falar sobre a quarta parte desta mensagem. Mas não quer dizer que, por faltar, você não vai compreender o que será dito hoje. Eu quero trabalhar contigo a seguinte expressão: como devemos nos comportar diante da opressão? Como devemos nos comportar diante da opressão? Eu quero ler contigo 2 versículos, os versículos aqui apresentados. Nós estamos no texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e o verso 21, que diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Toma, Deus, esse momento tão especial, momento da palavra sendo anunciada, que o Senhor, e somente o Senhor, seja exaltado, bendito, glorificado e honrado. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos trabalhar então partes. Diz assim o texto bíblico, verso 20, parte A: Timóteo, guarda o que foi confiado. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos unir aquilo tudo que já foi dito. Não sei se você lembra, mas nós trabalhamos exatamente isto. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, nós começamos a trabalhar do verso 17 até o verso 21, onde nós falamos sobre algumas grandes verdades. A primeira foi que a luta como parte da jornada do cristão. Ser cristão é passar por dificuldades, ser cristão é passar por lutas. E falamos do perfil do combatente, falamos daquela expressão, o bom combate da fé, que dá a ideia exatamente de um combate nobre não pelo combatente, mas pela recompensa, pelo prêmio, que é a vida eterna. Falamos sobre a exortação ao compromisso com a verdade. Aí nós fizemos um chamado à fidelidade, falamos da nossa esperança do porvir, falamos da majestade de Deus como fundamento da verdade, e terminamos a última fala sobre esse assunto, sobre a riqueza verdadeira. O que é ser rico diante de Deus? Que é um contraste daquilo que a sociedade pensa ser riqueza. A sociedade determina e espera numa riqueza incerta, ao invés de confiar no Deus da provisão. Falamos sobre essa falsa religião que domina os corações, que é o materialismo. E nós trabalhamos a questão da esperança, que é colocar a nossa confiança nas riquezas de Deus, e não nas riquezas incertas desse mundo. Muito bem. E agora nós queremos falar exatamente isso. Timóteo, guarda o que foi confiado. Paulo está encerrando, Paulo está falando o seguinte: deixa eu fechar esse pensamento. E ele faz um apelo direto e pessoal. Só que esta fala de Paulo é com uma urgência. Tem coisas na vida que nós conseguimos procrastinar, deixar para depois. Outras não. No caso aqui, Paulo está dizendo, o que eu quero falar com você agora
É algo muito importante. Eu quero fechar esse assunto com esta pauta. Ele chama Timóteo, e por extensão, cada crente, você que está aqui, você que está conosco no canal do YouTube, todos nós que estamos no alcance da voz das Escrituras Sagradas, estamos sendo convocados a entender isto. E o que Paulo diz? Paulo está dizendo assim: guardar o que lhe foi confiado. É um depósito sagrado da fé. O cristão deve ser como um soldado que guarda um forte. Primeiro ele tem que estar alerta. Não pode ficar olhando para o passado, nem vislumbrando o futuro. O cristão tem que ficar alerta hoje. O cristão precisa ser disciplinado. Não pode ser aquela pessoa que não obedece, não. E o cristão precisa ser aquela pessoa pronta. Pronta para quê? Para resistir tudo que vem como adversidade. A palavra utilizada aqui para a expressão depósito é uma palavra arrancada de um termo jurídico, quando fala sobre algo valioso que é confiado a alguém para ser protegido com zelo até a sua devolução. Irmãos, nós somos mordomos de Cristo. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E um dia nós iremos prestar contas. Então, quando Paulo escolhe a palavra, ele pega uma palavra lá do jurídico, mas também poderia ser utilizada no financeiro, que quer expressar exatamente isso, algo valioso que um dia terá a sua devolução. E este depósito é o quê? É o Evangelho, é a sã doutrina transmitida pelos apóstolos. Paulo já tinha abordado isso antes, e ele aborda depois, na sua segunda carta, ele escreve novamente a Timóteo. No capítulo 1 ele fala, lá na epístola de Judas também há essa abordagem. E quando acontece a não devolução, é porque nós trocamos esse evangelho por algo que nós queremos. Perceba, o mundo tem trocado o evangelho para um evangelho de facilidades. Trocamos quando não conhecemos a verdade de maneira completa. Nós trocamos quando deveríamos falar sim, falamos não, quando deveríamos falar não, falamos sim. Por parte de uma ignorância, ou seja, não conhecer plenamente o evangelho. Precisamos conhecer aquilo que nos dá esperança. Precisamos conhecer a expressão da nossa fé. Todo crente em Cristo Jesus precisa conhecer a Sagrada Escritura. Não é algo condicional. Não é algo que eu posso escolher. Não. É algo necessário para a sobrevivência aqui nesta terra. Trocamos quando não queremos mudar e acertar os nossos erros. Nós queremos que ela venha estar sendo adaptada ao nosso querer. Nós não trocamos quando somos confrontados e cedemos ao Evangelho, mas trocamos o Evangelho pela nossa postura de erro. Queremos ficar errados, queremos permanecer no erro, então trocamos o Evangelho. Quando somos confrontados e optamos por aquilo que é mais fácil. O Evangelho não é algo simples. O Evangelho não é para qualquer pessoa. O Evangelho é para aqueles que foram chamados por meio da graça redentora de Cristo Jesus. Porque negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo não é uma diretriz básica, é algo difícil. Trocamos quando somos atraídos e queremos permanecer naquela atração do erro. Não tem aquele sono gostoso, em que a pessoa te chama, você faz assim, não, vai, para. Ou simplesmente, pede mais 5 minutos. Ou, olha para a pessoa e continua dormindo. Por quê? Porque aquilo está bom, está agradável.
Quantos de nós estamos no berço do erro e queremos permanecer nesse berço, porque é agradável, é aconchegante, é quentinho? Mas Paulo, ele fala a Timóteo: Timóteo, eu tenho algo para você, eu tenho algo a te apresentar, guarde o que foi confiado. A ideia aqui é um depositário, aquela pessoa que recebe, mas depois precisa devolver. O Evangelho não é para ser moldado às paixões humanas, mas guardado com temor e muito zelo. A verdade custa cara, mas vale cada centavo de todo mundo, e negá-la, mesmo em parte, é perder tudo. Não podemos perder, não podemos abrir mão do Evangelho. E essa guarda é entendida como parte do ofício da igreja. É papel nosso ser defensores da verdade. Como assim, pastor? O texto bíblico diz, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, ele diz que a igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade defender a verdade. Alguém já disse: mas a verdade não precisa ser defendida. Quase sempre isto é uma expressão daqueles que não querem se posicionar ao lado da verdade. É nossa responsabilidade resistir aos ataques contra a verdade e proclamar fielmente o que foi nos dado como legado. Martin Lloyd Jones disse certa vez: a fé está constantemente ameaçada por distrações e sutis distorções da verdade bíblica. Vivemos num mundo digital, onde conselhos diversos, e como uma enxurrada, eles chegam à nossa mente. Cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você acessa, como se fosse verdade. Um copo de verdade com um pingo de mentira não é mais verdade. Ela já foi maculada, adulterada. Cuidado com isto. Pessoas com uma boa fala, pessoas com uma boa apresentação, e você começa a seguir, você começa a se alimentar conforme aquela pessoa que também começa a se alimentar de coisas boas e ruins, um momento a sua saúde vai gritar, a nossa alma vai gritar pela verdade, porque se ela não gritar, ela morre na mentira. Cuidado com isto. Acesse as Sagradas Escrituras. Nós vivemos num mundo de facilidade, onde tudo que nós queremos é que nos dê a verdade já triturada, numa colher em nossa boca. Não, a palavra de Deus é para ser garimpada, pesquisada, estudada. Abra a Bíblia, estude a palavra. É isso que Paulo está dizendo para mim, e é isso que Paulo está dizendo para você. Olhando ainda para o texto, ele continua, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Paulo nos alerta para dois perigos bem claros. O primeiro são as conversas inúteis e profanas, discussões vãs, especulações teológicas, sem base nas Escrituras. Toda hora vem alguém querendo confrontar, debater. Aprender é uma coisa, confrontar é outra. Você entende quando alguém quer aprender, você consegue visualizar, entender o que está acontecendo, mas tem gente que vem para combater debates, e quase sempre são mergulhados em orgulho e vaidade. Paulo está dizendo o seguinte: corra disso. Essas discussões poluem a piedade, enfraquecem a fé dos simples. São muitos que utilizam de forma quase infantil
a internet para ser palco desses debates. Cuidado com isso. Assim como estamos inseridos na era digital, a informação, eu quero alertar, cuidado com aquilo que você está acessando, volto a dizer, com aquilo que você está se alimentando e com aquilo que você está se posicionando. Quase sempre existem debates que não chegam a lugar nenhum. Por exemplo, alguns debatem sobre calvinismo ou sobre arminianismo, se o homem participa ou não na salvação, ou se é de começo ao fim na soberania de Deus. Percepções diferentes deveriam ter nosso respeito. Deveríamos ter respeito por opiniões, desde que sejam bíblicas. Se não são bíblicas, não temos de ter respeito nem um aval de aceitá-las. Eu gosto de uma ilustração, é um pouco mais antiga, mas eu lembro bem um pastor contando sobre uma discussão entre um calvinista e outro que era arminiano. E aí a ideia era o seguinte, que eles nunca deveriam brigar, mesmo discutindo sobre teologia, não deveriam brigar e não deveriam nem discutir. Aí a pessoa perguntou por que não deveriam discutir, e ele explicou. Se o arminiano entende que tudo está debaixo do livre-arbítrio, ou conduzido também pelo livre-arbítrio, melhor dizendo, ele deveria pensar assim, fulano é calvinista porque tem o livre-arbítrio de pensar assim. E o calvinista deveria também ter um pensamento. Se fulano é arminiano, é porque Deus predestinou assim. Irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia, conhecer de teologia, sim, se aperfeiçoar na Sagrada Escritura, sim, mas nunca para o debate, nunca para o confronto, nunca para perder a piedade e a sanidade. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Paulo está dizendo, fuja disto, corra disso. A juventude de Timóteo poderia impulsioná-lo a isso, mas Paulo, já calejado pela vida, fala assim, não vale a pena, filho, eu já passei por esse caminho, não faça isso, porque isso não é proveitoso, isso vai atrapalhar, diz o texto bíblico, vai atrapalhar aqueles que são simples da fé, aqueles que não conhecem plenamente. Eles vão olhar e vão falar o seguinte, o que é isso? Eu não quero isso para mim, eu quero um evangelho de paz, de salvação. Paulo diz para correr de ideias contraditórias, que é falsamente chamado de conhecimento. Paulo está combatendo também ali uma mistura que havia já dentro da igreja, que era um sistema que misturava elementos do cristianismo, elementos do judaísmo e elementos místicos. Paulo fala assim, trata disso. Irmãos, não é isso que a gente vê nas igrejas hoje em dia? Uma mistura. Igrejas que são lavadas com sal grosso, igrejas que distribuem elementos chamados ungidos, é um misticismo, é um sincretismo, onde o evangelho não é pregado, mas essa evidência, não somente nas emoções, mas quase em amuletos. Paulo diz o seguinte, cuidado com isto, e eu digo, para mim e para você, cuidado com isto. O falso conhecimento afasta do evangelho e finge a espiritualidade sem santidade. Verso 21, parte A, diz assim, texto, professando alguns desviaram-se da fé. Aqui está o fruto amargo de negligenciar o evangelho. Quando nós pegamos, deixamos de lado o evangelho, enfatizamos as nossas emoções, evidenciamos místico, aquilo que é místico, o que acontece? Nós nos afastamos do evangelho e isto chama-se apostatar da fé, é apostasia. Não se trata de meros debates acadêmicos, teológicos, não, são pessoas que ouviram o evangelho,
por algum motivo, optaram de não continuar no Evangelho e provavelmente começam a espalhar doutrinas perigosas que conduzem outros a abandonarem também a fé. Quem nunca ouviu um discurso de alguém que pertenceu a uma igreja e que se afastou não somente do convívio dos santos, mas da fé, e ao afastar da fé, começou a viver de forma tão profana, depravada, e começou a proliferar uma doutrina dizendo o seguinte, doutrina e ensinamento, uma fala dizendo o seguinte, que não vale a pena servir a Deus, para que pertencer a uma igreja? Por que estar lá, junto com outras pessoas, e aí consideram todas as pessoas dentro das igrejas como pessoas hipócritas. Você já ouviu algum discurso semelhante a esse? Todos nós já ouvimos. São pessoas que beberam, não do verdadeiro evangelho, mas beberam de uma doutrina de demônio. E aí o que acontece? Embebecida disso, a embriaguez da alma faz com que a depravação permaneça, não somente na alma, mas na mente e no coração. Então, cuidado. Siga o que a Bíblia conduz. Olhe para a Sagrada Escritura. Fidelidade em tempos de opressão doutrinária e cultural. A igreja, no contexto de Paulo, já enfrentava essas pressões. Pressões internas e externas. Não é isso que acontece hoje? Perseguições veladas ou não, heresias crescentes, uma liderança eclesiástica instável. Era isso o cenário do passado, mas é o quadro de hoje. Olhe para a igreja brasileira, irmãos. Onde nós vamos parar? Com um nicho de variações de pensamentos teológicos, que você entra numa igreja e você sai, entra em outra, parece que estão pregando um Jesus totalmente diferente. E Paulo diz a Timóteo, cuidado com isso, Timóteo, não permita isso, fora as pressões sociais, porque ser evangélico, ser uma pessoa de fé cristã, é algo abominável a muitas ideologias nos dias de hoje. E essa pressão, Timóteo já sofria lá, e nós sofremos hoje. Não é isso que acontece nas nossas faculdades, de repente pode ser no seu serviço, ou num ciclo de conversa. Vivemos em dias que a verdade bíblica é ridicularizada em nome do pluralismo. Tudo pode, tudo é aceito, tudo é bem-vindo, desde que haja amor, haja respeito. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia diz. A igreja é pressionada a suavizar o evangelho, a diluir o ensinamento, a fragmentar o apostolado do ensino. É isso. Não tem quando está acabando o feijão, coloca mais água no feijão porque chegou visita, e aí a gente aumenta o feijão. Querem fazer exatamente isso com o evangelho. Está chegando pessoas aí, vamos suavizar, vamos trazer algo que seja palatar, algo que seja agradável aos olhos, só que esse negócio de agradável aos olhos levou à perdição desde o começo. A igreja tem sido pressionada para suavizar o evangelho, para agradar o mundo. Muitos líderes cristãos têm se desviado por falta da vigilância. Quantos homens de Deus começaram tão bem o seu ministério? Ao falar aqui por questão ética, não vou mencionar, mas eu lembro exatamente de um que começou tão bem o seu ministério, com pregações espetaculares, sendo usado por Deus, e hoje, barganha por riquezas. Nós vivemos um mundo que é muito atrativo. Cuidado com a cobiça dos olhos. Cuidado para que o evangelho não seja adulterado, para que a nossa alma venha adulterar.
A fé cristã está sempre debaixo de ataque, não apenas de fora, mas também de dentro, por meio de sutis distorções da verdade bíblica. Cuidado com essas pitadas além, cuidado com aquilo que é acrescentado, cuidado com aquilo que tem uma pequena modificação. Essa pequena modificação pode levar ao dano perpétuo. Pegue uma rota onde um avião está com destino a chegar no Rio de Janeiro, muda um pouquinho só, um pequeno desvio daquela rota, alguns graus, nunca chegará ao Rio de Janeiro, mas não foi pouco, o pouco é o suficiente para tirar do caminho correto. Olhando para Cristo, eu quero terminar já dizendo, guarde o Evangelho com discernimento. Como assim, pastor? Avalie tudo que é dito à luz da Sagrada Escritura. Isso dá trabalho. Viver o Evangelho é um viver trabalhoso. Avalie. Como os bereanos, lá de Atos, capítulo 17, 11. Paulo pregava, eles iam verificar se estava na Bíblia. Nós queremos aceitar tudo. Me dá, me dá, me dá. É crente danoninho, por acaso, meu irmão? Não é assim que funciona, não. Analise. Opa, isso está fora. O que eu quero é que está dentro da palavra. Lembre-se, Cristo nos confiou a verdade e somos portadores, mordomos dessa grande verdade até a vinda dEle. Temos que devolver essa verdade para Ele, foi depositado. Não tem aquela pessoa que está com dificuldade, vai lá e penhora, e aí depois tem que pagar o preço para retirar aquilo. A verdade, ela foi colocada em nossas mãos, um dia vamos devolver esta verdade. Evite discussões fúteis, e busque ter raízes profundas na palavra. Evite o ativismo doutrinário sem piedade, argumentar por vaidade, por alguma coisa, fuja disso, e vista o seu tempo naquilo que é precioso, em conhecer. Faça o seguinte, pastor, eu quero aprender sobre o seguinte tema, eu quero aprender sobre oração, eu quero aprender sobre vida cristã, eu quero aprender sobre, vamos então te dar um material, você vai estudar, mas se isso fosse necessário, porque nós já temos isso na igreja, já pastor, temos, isso tem 3 letrinhas para isto, EBD, Escola Bíblica Dominical, onde alguns trabalharam com muito afinco, se dedicaram com muito empenho, fizeram isso com muita boa vontade, para trabalhar uma revista, um material, para que seja apresentado a palavra de Deus, e nós adquirimos, investimos tempo, professores estudam, pelo menos deveriam estudam sim, bastante, se empenham para que a escola bíblica dominical aconteça, e você aprenda sobre temas, aprenda sobre o contexto bíblico. Quando nós buscamos aprender, dificilmente alguém vai nos enganar. Invista tempo, esteja pronto para sofrer por causa da verdade, aí é o preço a pagar. Aí, meu irmão, quando a chave vira, vale a pena perder a vida para ganhar Cristo. Se posicione. Em que tempo? Em todo tempo. Em que lugar? Em todos os lugares. Tenha um posicionamento firme. Mostre de quem você é, a quem você pertence, a quem você serve. Seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na fila que você está ali parado, se posicione, mostre que há uma chama de Cristo no seu coração, e que essa chama não pode ser apagada, por causa das pressões que esse mundo e essa sociedade querem fazer contra as virtudes e os valores da Bíblia. A verdade custará, sabe o quê? Está pronto para isso?
reputação. As pessoas vão dizer, em algum momento, mal de você. Vão falar mal de você. Está pronto a perder a sua reputação por causa do Evangelho? Está pronto a perder amizades? Porque aquele que se posiciona está filtrando quem fica perto dele. Ficará aqueles que realmente te respeitam e querem o seu bem. Não aqueles que querem simplesmente ficar perto de alguma maneira. E até mesmo posições que esperamos ter na vida, podemos perder por causa do posicionamento que devemos ter ao lado do Evangelho. Mas uma coisa eu te digo: quem guarda a fé, recebe a coroa da justiça. Lute pela fé. De que maneira, pastor? Com raiva? Com armas? Não. Com zelo e amor. A fé que não é defendida será perdida. A igreja que não luta pela doutrina acabará sem doutrina pela qual lutar. É questão de tempo. Se não valorizamos, não defendemos. Se não defendemos, iremos perder. Judas 3 diz assim: batalhar pela fé de que uma vez por todas nos foi entregue. A fé que foi entregue aos santos, devemos defender essa fé. A defesa da fé deve ser feita com amor, firmeza, paciência e reverência. 1 Pedro 3,15. Me pergunto, e essa pergunta chega ao seu coração também: estamos guardando ou negligenciando o Evangelho? Estamos tendo posicionamento? Não é somente o que eu falo, não é somente o que você fala, mas é como eu me comporto. Se eu falo que Deus é um Deus de amor, que chamou os seus discípulos para amar, e eu sou uma pessoa iracunda, uma pessoa raivosa, uma pessoa que está sempre no limite, sendo agressivo, meu comportamento não é compatível com aquilo que eu falo. Então, alguma coisa está errada. Ou eu estou errado, ou o Evangelho está errado. Mas digo, o Evangelho não está errado. Temos resistido às pressões culturais e doutrinárias, ou temos cedido por conveniência? Calma aí, isso aqui dá para acertar, isso aqui dá para adequar, isso aqui dá para armengar. Será que é isso mesmo que Cristo nos chamou? Será que é isso que Paulo exorta? Não. Ele fala para ficar firme. Você se alimenta da verdade ou de conversas vãs, distrações espirituais? Cuidado com isso. Irmãos, toda chuva que cai lá, cai aqui. Vivemos num mundo de futilidades. Perdemos grande parte do nosso tempo acessando coisas que nem lembramos mais. Exatamente isso. Não existe uma geração tão cheia de conteúdo como essa geração, e ao mesmo tempo tão vazia de conhecimento fundamental. Eu nem vou falar de Deus, tão vazia de Deus, sem conhecer Deus. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque esse tempo perdido, ele não é amargo, esse tempo perdido, ele é adocicado quando acessamos, quando perdemos, mas quando vamos tentar buscá-lo, não dá mais, não dá para buscar o tempo perdido. A verdade é confiada a nós, e ela é mais preciosa do que ouro. Perdê-la é perder o coração do cristianismo, guardá-la é viver e morrer com esperança. Quando a igreja deixa de lutar pela verdade, ela não só perde sua voz no mundo, mas a igreja perde a sua alma. Concluo dizendo o seguinte: Paulo, ele termina a sua primeira carta, necessariamente não tinha a ideia que iria escrever uma outra carta. Então, provavelmente, essa primeira seria a primeira
na mente dele talvez a única, mas depois escreveu a segunda carta. Então Paulo tenta resumir tudo o que é importante. Ele faz isso como um pai zeloso, mas também como um soldado veterano na guerra da fé. Ele faz um chamado à vigilância espiritual. Fica atento, olha o que está acontecendo ao seu redor. Ele faz um chamado também ao discernimento doutrinário. Não somente atento ao que está ao seu redor, mas àquilo que você está ingerindo, aquilo que você está se alimentando. E ele vai além, ele trabalha a fidelidade à graça recebida. Você está sendo fiel àquilo que Deus te deu. Timóteo tinha uma missão, só que a missão não é somente de Timóteo, é minha, é sua, ela pertence à igreja, de guardar o evangelho, de proclamar a verdade, rejeitar o falso conhecimento e viver com os olhos na glória de Cristo. Que cada um de nós, ao final da jornada, possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que guardemos a fé, que essa carreira, essa corrida esteja sempre diante de nós, e que o combate seja honroso, não pelo combatente, mas pelo prêmio que nos espera. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus? Você pode fechar os seus olhos e pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fixar aquilo que Ele disse ao seu coração, esclarecer o que não foi esclarecido e trazer à margem o que precisa ser mudado. Peça a Deus agora: Senhor, toma-nos em Tuas mãos mais uma vez, agora com pedido, Deus, que sejamos fiéis guardiões da Tua palavra, que primeiro ela seja guardada no nosso coração, mas também que seja guardada das artimanhas de Satanás contra a verdade, que busquemos a verdade de verdade, e que a nossa vida venha refletir o que Deus espera. Perdoa o nosso pecado e conduz-nos conforme a sua sagrada Escritura nos mostra. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.